E aí galera, já saiu da caverna hoje? Avatarismo é o nosso tema. O que é o avatarismo? Pois é, essa pergunta é bem difícil, tá? Ainda bem que poucas pessoas me perguntam o que é avatarismo, porque honestamente eu não saberia explicar muito bem. O avatarismo foi descoberto, era algo que já existia e apenas recebeu o nome, né? Alguns anos atrás eu descobri aquilo que hoje é o avatarismo e mais tarde, e foi o ano passado, em maio, eu dei o nome de avatarismo. Agora, exatamente o que é o avatarismo? Gente, eu gosto de fazer perguntas, sobretudo perguntas que eu não sei responder, e essa é uma delas. Mas eu posso preencher com algumas percepções, tá? E essas percepções, elas não devem necessariamente serem admitidas como verdades absolutas apenas porque eu estou dizendo. Não, você também pode interpretar da maneira que você quiser. Eu incentivo isso, a liberdade de pensamento e de gerar novas ideias. E eu sou uma pessoa inclusivista. Eu gosto de incluir novos conceitos e não ficar apenas com um conceito, tá? Uma das ideias básicas que eu gosto de associar o avatarismo é que ele é um tipo de arte, uma arte mental. Porém, não é só isso. Ele também tem várias perspectivas de espiritualidade, de autodesenvolvimento, terapêutico, né, da gestão e o desenvolvimento das emoções, e diversas outras características e vieses que vão sendo desenvolvidos e descobertos por pessoas, enfim. Agora, o que eu gostaria de destacar no avatarismo são suas características de infinitas possibilidades. Gente, a gente acessa a mente humana por meio do avatarismo e a gente descobre coisas do arco da velha. A gente descobre que mentalmente pode viajar ao passado visitando cenas da nossa história. Como, por exemplo, assistir a chegada de Pedro Álvares Cabral aportando em terras brasileiras. É uma coisa absolutamente extraordinária. Temos também o caso de situações em que a gente vai presenciar a vida de Jesus. Extraordinário. Nós podemos levar alguém à pré-história, ver os dinossauros. Podemos levar alguém a voar em qualquer cidade brasileira ou do mundo. Podemos levar alguém à Lua. É infinito. Isso do ponto de vista... Como é que eu vou classificar isso? Arte. Está mais para arte, porque filosofia não é, ciência não é. Isso é um tipo de arte, uma arte mental. Mas também tem as questões espirituais, que, gente, é simplesmente extraordinária, de visitar uma colônia com detalhes incríveis. E aí alguém poderia dizer assim, Silvio, mas isso é alucinação? Pois é, acontece que se eu for perguntar para a pessoa o que é alucinação, nem ela vai saber explicar o que é alucinação, como que se produz. E me diz uma coisa, um livro um romance como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, é alucinação? Você já percebeu a riqueza de detalhes que é aquilo? Cara, é um tipo de arte? Com certeza é um tipo de arte. Então, a gente precisa começar a expandir a nossa capacidade de análise das coisas e deixar um pouco os nossos dogmas de lado, as nossas múltiplas crenças de que nós sabemos, de que nós somos donos da verdade e o nosso ego inchado não nos permite crescer e nos desenvolver no sentido de entender as coisas. Então, voltando à questão inicial, o que é o avatarismo? Honestamente, não sei, estou aberto a que alguém possa me explicar o que é, mas eu posso te dar algumas explicações. O avatarismo definitivamente é filho da hipnose, tá? É filho da hipnose. Por quê? Porque ele nasceu dentro dos conceitos da hipnose comigo, trabalhando com a hipnose. E aí surgiu uma circunstância
inédita, onde eu fiz regressão numa mulher, ela foi aos 9 anos de idade, e aí ali houve um cenário onde ela não aceitou aquela situação na vida dela, e aí a vida dela tomou um determinado rumo. E eu então tive uma ideia, e se você resolver aceitar agora, nós voltamos lá naquela cena e você aceita o que aconteceu, né? E ela concordou comigo, vamos lá, aceitou. E aí, vamos ver o que acontece agora na sua vida a partir do momento em que você aceita. Vamos ver como é que vai ser a sua vida daí pra frente. Eu pensei que ia vir nos dias de hoje numa melhor qualidade de vida emocional, mas foi parar no que eu chamo de universo paralelo. Uma vida onde ela era, entre aspas, uma outra pessoa, mas ela se via como sendo a mesma pessoa, mas vivendo uma outra vida. Naquela vida paralela, ela era jornalista, trabalhando em uma redação na cidade de Porto Alegre, de um grande jornal, e durante as férias seguinte, eu fui explorar o que ela foi fazer nas férias, viajou ela e o marido para a Itália, mas o marido que não era o marido dessa que eu estava atendendo, essa outra personalidade, ou outra parte, tinha outro marido, numa outra vida completamente diferente. E aí é que nasce o avatarismo. E como eu sou inclusivista, eu não sou exclusivista, eu não sou dono da verdade, né? Eu comecei a investigar aquele fenômeno curioso do ponto de vista das artes, vamos dizer assim. Porém, eu também tenho uma percepção quântica de mundo, tá? E agora cabe aqui uma ligeira explicação. Existem, até recentemente, existiam duas visões de mundo, monista e dualista. Monista é representado pelos ateus, aqueles que acreditam que tudo que existe é a fisicalidade e nada mais. A fisicalidade é representada pelo tempo, espaço e matéria. E eu já fui ateu, então era essa a minha crença, tá? Aí existem os dualistas. Os dualistas acreditam que existe o mundo físico, a dualidade, aliás, a fisicalidade, né? E existe também a imponderabilidade, que dentro dos contextos religiosos, religioso ocidental é chamado de Deus, né? E dentro do contexto quântico é chamado de o todo, né? É chamado de o infinito. Então, assim, dualista é aquele que aceita que existe algo mais além da matéria. E monista é aquele que aceita que tudo que existe é o tempo, espaço e matéria, portanto, a fisicalidade. E a minha visão de mundo já foi monista, eu já fui ateu. O problema é que eu não consegui responder uma pergunta, tipo, o universo veio do nada? Como que o universo surgiu? A partir do nada? E, gente, foi bastante difícil eu aceitar que o universo teria vindo do nada. Para mim não faz nenhum sentido, né? E aí eu pude começar a me abrir para aceitar uma percepção de mundo em que havia algo mais, né? Existe inclusive uma história que descreve uma situação, uma pergunta do Stephen Hawking. Ele pergunta o que dá força, o que dá fogo, na verdade foi essa palavra que ele usou, às leis da natureza. O que dá fogo às leis da natureza? Cara, as leis da natureza, elas não estão na matéria, elas dirigem a matéria, elas estão acima da matéria. Hierarquicamente falando, as leis da natureza estão acima do tempo, do espaço e da matéria. Mas onde elas estão escritas? Como elas foram escritas? E aí quem as escreveu? A gente pode e tem o direito de fazer essa pergunta. Então, cria essa visão da imponderabilidade que no cristianismo é chamado de Deus, né? E que eu gosto de chamar de o todo, de o infinito. E aí, dentro dessa percepção, mais tarde eu acabei descobrindo o Hermes Trismegistus, que fala que o universo é mental. Eu achei fantástico, porque acaba fechando muito com o que o avatarismo traz de universo mental. E nesse contexto todo vai se desenvolvendo o avatarismo a partir da hipnose. Mas ele não é hipnose, ele é filho da hipnose. E por que não é hipnose? Porque a hipnose tem uma estrutura muito clássica e até, de certa forma, científica, né, por assim dizer, mas o avatarismo não tem, né? O avatarismo é muito mais aberto, o avatarismo não está preso a nenhum conceito científico, né? Eu, inclusive, não gostaria que alguém dissesse que o avatarismo é científico, porque não é, tá? Não é nem filosófico, tá? E tá mais para artístico, no sentido de liberdade de pensamento. As pessoas têm liberdade de pensar o que quiserem sobre ele, dizerem o que quiserem, tá? Agora, só não pode dizer que não existe, porque aí não vai rolar, né? Porque ele existe. Isso não pode ser negado. E eu gosto dessa liberdade de não saber o que é o avatarismo, mas ao mesmo tempo de saber que ele é filho da hipnose e que ele herda todas as características da hipnose como filho, tá? Um filho herda as características do pai e da mãe.
herda o DNA do pai e da mãe. Então o avatarismo traz no seu DNA tudo o que a hipnose tem e mais, como todo filho, né? Todo filho acaba, na maioria dos casos, se desenvolvendo mais do que os próprios pais, porque nasce numa geração diferente, com mais liberdade, etc, etc, etc. E o avatarismo é isso. O avatarismo nasce numa época de mais liberdade de pensamento. A hipnose nasceu numa época em que havia muito presídio mental, por assim dizer, muita prisão mental, muita restrição mental em função do método científico, né? Até um tempo atrás, o que não cabia no método científico era rechaçado, né? Era rejeitado. Mas hoje nós vivemos num mundo de mais liberdade. E definitivamente é preciso dizer que o avatarismo não cabe no método científico, porque ciência é observação, análise, descrição e conclusão. E aí você pode observar, você pode analisar, você pode escrever e pode concluir, mas isso de um ponto de vista pessoal. Não dá para ser reproduzido por uma outra pessoa em outro lugar do mundo dentro do mesmo contexto. Por quê? Porque é mental. Assim como o pensamento também, gente, não é científico, tá? Caso você não saiba, o pensamento não é científico. Para a ciência, o pensamento não existe. Para a ciência, a mente não existe. Você vai ouvir cientistas falando de cérebro, 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 vão cansar de falar de cérebro, mas eles não vão te falar da mente e dos pensamentos, porque para a ciência a mente e os pensamentos não existem. E nesse sentido, o avatarismo é fantástico, porque ele recebe a mente e os pensamentos de braços abertos, podendo investigá-los, podendo aprender com eles, podendo desenvolver-se com eles. Então, esse é o contexto do avatarismo, uma coisa muito além da imaginação que você não pode realmente pôr limites, tá? No avatarismo é proibido colocar limites de qualquer natureza. É proibido colocar limites. Esta é a grande acepção, a grande característica do avatarismo. Liberdade como um pássaro para voar no mundo da arte mental. E nesse mundo da arte mental, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer filosofia e, se quiser, de alguma forma, tentar encaixar o método científico, você pode, você não está proibido disso, né? Você pode fazer todo tipo de arte, você também pode trazer crenças religiosas para alguns aspectos dele do ponto de vista seu, característica sua, pode trazer sim, não há proibição nenhuma, inclusive conceitos quânticos de percepção de mundo, há uma liberdade plena, essa é a grande característica do avatarismo, é isso que ele é. Agora, é mais fácil dizer o que ele não é do que o que ele é, né? Porque não é ciência, não é filosofia, é experiência. Avatarismo é experiência, tá? E dentro desse campo da experiência, você utiliza a metáfora das artes para poder tentar contextualizar. Por exemplo, quando você vai no Beto Carreiro World ou quando você vai na Disneylândia, o que você vai viver lá? Você vai viver uma experiência artística, né? Aqueles brinquedos todos são um tipo de arte para você viver uma experiência momentânea, né? E o avatarismo é isso também. É uma espécie de arte que promove um determinado tipo de experiência. Gente, e existe uma única coisa que é real na vida: a experiência, tá? Olha só, o que é mais real, uma pedra ou o número 4? Algumas pessoas dizem que uma pedra é mais real. Mas e daí, o número 4 é menos real? Quer dizer que o número 4 não existe? E você foi para a escola aprender o quê? Onde que você aprendeu o número 4? Então assim, o número 4 é tão real quanto a pedra. Acontece que a pedra existe no plano das coisas físicas e o número 4 existe no plano das coisas mentais. Plano físico, plano mental, tá? E aí existem os outros planos de existência também, nos quais eu acredito, plano espiritual, por exemplo, né? Plano consciencial, tudo isso é permitido no avatarismo porque ele é livre, não há imposição. Se um dia alguém querer impor algum tipo de limite, eu não aceito. E peço que vocês também, quando eu não estiver mais aqui na Terra, não aceitem, tá? Porque não há limite, as pessoas podem usá-lo da forma que quiserem. Liberdade absoluta, é o mundo de liberdade plena, o avatarismo, para poder explorar todas as potencialidades humanas onde quer que elas estejam. Porque, gente, quando nós começamos a impor limite,
né? Quando nós começamos a censurar, a ciência censura demais, tá? E aí a sua evolução traz um grande benefício, mas ao mesmo tempo acaba sendo mais lenta do que poderia ser, porque há uma censura muito grande, né? E as religiões então censuram ainda mais, né? Tudo que não está dentro delas é falso, não é aceitável. Então a censura é ainda maior. E no avatarismo nós não temos censura de tipo nenhum. Se você acredita em anjo e você vê um anjo numa experiência avatárica, tá tudo bem, né? Se você acredita que pode viajar pela galáxia mentalmente, você tem essa experiência, e eu mesmo já conduzi muitas pessoas a terem essa experiência, tá tudo bem. Se você acredita que você pode viajar ao passado e visitar os dinossauros, tá tudo bem. Se você acredita que você pode ir à pré-história e reviver momentos dentro da pré-história, tá tudo bem, porque tudo isso eu já experimentei no avatarismo. E a experiência é real. Só existe uma coisa que é real na vida, a experiência. Quando você está chupando uma laranja, o que você está tendo é uma experiência do sabor da laranja na sua boca. É experiência. O número 4 é uma experiência mental. Um livro de história que você está lendo, romanceado, é uma experiência mental. Ela é verdadeira do ponto de vista da experiência. Toda história criada é verdadeira do ponto de vista da experiência que gera a experiência para você, né? Agora, aquilo que não existe não gera experiência. Não gera experiência. Algo que não existe, como pode algo que não existe gerar experiência, né? Mas a partir do momento que você teve algum tipo de experiência, tem algo de real ali. Aí a experiência é propriamente dita. Quando você ouve uma anedota, uma piada, você vai rir. E você vai rir por quê? Porque a piada não existe? A piada existe, está sendo contada, ela é real. Então, o avatarismo ele traz uma nova percepção da realidade, uma percepção de que a realidade é a experiência que nós vivemos. Você ouve uma piada, a piada é real porque você riu. Você lê um livro romanceado de uma história ali e a história é real no ponto de vista da experiência porque você chorou, né? Se aquele evento aconteceu ou não lá naquele passado ou lá naquele futuro distante, não importa. Importa é a experiência que você está tendo ali. E o avatarismo é isso. O avatarismo foca na experiência, em viver a experiência, porque para o avatarismo a única coisa real que existe é a experiência e nada mais, tá? Isso é o avatarismo, é uma coisa muito surreal, é muito ilimitada, de alcance infinito, porque isso é a mente humana, é assim que eu vejo a mente humana, de uma capacidade incomensurável de alcance das coisas e de todas as realidades possíveis do ponto de vista mental, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês mais ou menos o que é o avatarismo, tá? Mas, como eu disse, na essência e lá no fundo eu não sei o que é e aceito, né? Como dizia Sócrates, quanto mais sei que menos sei. E eu admito isso, tá? Para a gente aprender alguma coisa, a gente precisa aceitar que não sabe, porque a partir do momento que eu digo que eu sei, eu paro de aprender. Então eu quero continuar aprendendo muito ainda sobre o avatarismo. E para eu aprender ainda muito sobre o avatarismo, eu preciso admitir que eu sei pouco, que eu não sei nada, que eu sei muito pouco, e que tudo que eu sei pode não ser verdade, tá tudo bem, porque eu mudo de ideia daqui a pouco se eu tiver que corrigir a minha percepção de mundo em relação ao avatarismo. Gente, essa liberdade de pensamento, ela me faz muito bem e eu realmente faço questão que ela faça parte da alma do avatarismo, essa liberdade total de pensar, liberdade de crença, liberdade. Se há uma coisa que é importante na vida humana é a liberdade. O que é o livre-arbítrio? Olha só, livre-arbítrio é julgar livremente as coisas ao nosso redor, no sentido de eu poder interpretá-las como eu quero, desde que me faça bem, desde que eu não atrapalhe outros, leve dor e sofrimento a outras pessoas. Então, é esse livre-arbítrio e essa liberdade que nós temos de interpretar o avatarismo que é a essência da alma do avatarismo, tá, gente? Eu espero que minhas explicações tenham sido suficientes, embora eu sei que são poucas, porque nunca serão suficientes para explicar a infinitude do avatarismo, mas eu espero que tenha satisfeito você por agora, tá certo? É isso aí! Se vocês saíram da caverna, sejam bem-vindos aqui do lado de fora, onde o sol está raiando. Tchau, tchau! Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho. Eu estarei trazendo mais conteúdo desse tipo. E conte nos comentários o que você achou.